Senhor, estamos todos reunidos em Teu nome, rogando vossas bênçãos, para que possamos nos fortalecer, aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Pedimos, Mestre querido, a vossa permissão para iniciarmos o Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 19. A fé transporta montanhas. E vamos lá nos itens 1 a 5. Poder da fé. Item 1. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportareis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar os demônios? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em cada verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Isso está lá em Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Com relação a essa passagem lida, o que impediu os discípulos de curarem o menino como fez Jesus? A falta de fé. Embora todo o empenho e boa vontade dos discípulos, faltava-lhes ainda a confiança, conforme demonstrou Jesus. Muitos percalços e dificuldades que enfrentamos em nossa vida se devem também à nossa falta de fé, à nossa incredulidade. Jesus, ao usar o termo montanhas, referiu-se àquelas que conhecemos com esse nome materialmente falando? Não. Assim como em todo o ensinamento de Jesus, devemos aqui também entender suas palavras no sentido moral. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada seria impossível. Item 2. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer porque não acredita que possa vencer. No sentido moral, como devemos então entender as montanhas referidas por Jesus? São as dificuldades, as resistências, a má vontade, o interesse material, o egoísmo, a cegueira, o fanatismo, o orgulho, as ideias pré-concebidas e etc. No sentido próprio,
É certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não se consegue fazer quem duvida de si. Como devemos proceder para conquistar a fé? Abrindo nossa mente e o nosso coração ao estudo do Evangelho, com o firme propósito de nos reformar intimamente mediante a vivência dos seus ensinamentos. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes. No item 3, noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se execute grandes coisas. De que modo certas pessoas conseguem realizar o que querem? Confiando em suas forças com a certeza de atingir o fim almejado e agindo sempre no sentido de vencer os obstáculos. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. No item 4, cumpre não confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que é simples instrumento da vontade divina. Nada pode sem Deus. Por essa razão, é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Então, por que a fé legítima está associada à humildade? Porque só é possuidor da fé verdadeira aquele que confia em Deus mais do que em si próprio, e isto vem a ser uma demonstração de humildade. Aquele que possui a fé verdadeira é sempre auxiliado pelos bons espíritos na consecução dos seus objetivos. No item 5, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta a ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tido antigamente por prodígios, mas que não passam de efeitos de uma lei natural. Tal o motivo por que Jesus disse a seus apóstolos: se não o curaste, foi porque não tinhais fé. Como se explica a ação magnética na fé? Pela ação do pensamento, o homem pode atuar sobre o fluido universal. Se essa atuação for voltada para o bem e secundada por fé ardente, grandes fenômenos ele pode operar. Tal o motivo por que Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curaste, foi porque não tendes fé. E para concluir, a fé se traduz pela confiança que se tem em Deus e em si próprio, com vistas à realização de alguma coisa. Confiança essa que dá a certeza de se atingir o fim colimado. A fé, para ser poderosa, tem que ser sincera, verdadeira e humilde, virtudes que são conquistadas através do estudo e vivência do Evangelho. Encerramos aqui uma parte do capítulo 19. A fé transporta montanhas. Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje
de sempre. Auxilie-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. Que Jesus nos abençoe sempre.